Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar, como o próprio nome diz do título, casamento por adesão ou casamento em restaurante. Pois é, meu casamento foi por adesão, meu casamento foi realizado em restaurante e nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo quanto eu gastei, como foi, o que eu precisei fazer, enfim, e algumas fotos também. Então acompanhe esse vídeo que eu vou estar explicando tudo para vocês. Eu pensei muito antes de fazer, se eu faria, se eu não faria, como é que eu faria, porque eu não sabia que eu ia fazer casamento por adesão. Então eu pesquisei bastante até que chegou essa situação do casamento por adesão. Por que eu fiz por adesão e o que é casamento por adesão? Casamento por adesão, para quem não conhece, é quando o convidado ele paga para consumir naquele evento. Né? Tem pessoas que fazem em restaurante e tem pessoas que fazem em algum ambiente como casa de festa e paga o buffet. Então, assim, eu preferi fazer em restaurante, porque restaurante tem todo já tem tudo, né? Já tem o espaço, já tem o ambiente climatizado, já tem mesa, cadeira, toalhas, já tem os garçons para nos servir. Então eu preferi fazer em restaurante do que fazer aqui na casinha por conta desse espaço mais confortável e de todas essas outras coisas que eu teria que alugar, que teria que gastar um pouco mais, não um pouco não, muito mais para poder comportar, e acredito que nem todas essas pessoas que eu convidei seria possível chamar aqui para casinha. Então foi assim que aconteceu e o que é o casamento por adesão de uma forma geral. Então, gente, casar na igreja vestida de noiva com o buquê vermelho, entrar na igreja com o buquê vermelho, casar na igreja, sempre foi meu sonho. Porém, eu não tinha sonho de fazer festa de casamento. Eu achava que tinha que ser necessariamente as duas coisas. Você tinha que fazer o casamento na igreja e, consequentemente, fazer a festa de casamento. E eu não queria de jeito nenhum, porque eu sempre soube que gastava muito. Teve até uma época que eu, viajando na maionese, achava que daria para fazer tudo, mas a gente tem que perceber que um casamento em relação à recepção, a uma festa, gasta muito. De 20, 30, 40, 50, até 100 mil reais, ou até, né, tem mais, mas é nessa faixa de 20, 30, 50 mil. É isso que as pessoas normalmente gastam para fazer uma festa de casamento e não era uma prioridade minha, eu não queria gastar esse dinheiro numa noite. Por mais que fosse uma noite inesquecível, mas não era uma prioridade não, nem minha, muito menos de Júnior. Júnior não queria de jeito nenhum. E, enfim, então a gente decidiu pesquisar bastante, porque eu queria pelo menos comemorar com as pessoas mais próximas a gente. Então a gente viu o casamento por adesão como uma alternativa e eu vou contar para vocês a seguir tudo que a gente gastou direitinho, mas basicamente foi isso. O casamento, a festa de casamento não era uma prioridade nossa, porque senão eu não conseguiria fazer reforma em casa, não conseguiria comprar meus eletrodomésticos, móveis, não conseguiria viajar, não conseguiria ter depois um dinheirinho guardado para começar a construir. Então, se eu fizesse a minha festa de casamento, nada disso seria possível. Então, é muito importante a gente cair na real, ver as prioridades das nossas vidas e abrir mão de coisas que realmente não é a prioridade no momento, né? Então, foi assim que a gente fez e foi por isso que a gente decidiu fazer o casamento por adesão. Uma amiga minha havia feito o casamento dela no civil, normal, e a comemoração ela decidiu fazer no restaurante. Ela chamou pouquíssimas pessoas e fez uma comemoraçãozinha no restaurante. Ela foi com a mesma roupa que foi pro casamento dela no civil, comprou um bolinho e comemorou lá com as pessoas em um rodízio. Então ela me falou que achou foi muito bom, só sentiu falta que ela não contratou um fotógrafo. Então eu pensei nessa situação de fazer, de repente, um casamento dessa mesma forma, parecida, só que eu queria algo mais. Eu decidi fazer uma mesinha, né? Eu queria fazer uma mesinha decorada para colocar o bolo, para colocar docinhos, para colocar umas florzinhas. Então eu queria fazer um plus a mais. Eu queria fazer esse plus. Entrei em contato com a decoradora. Não vou falar o preço, não sei se posso falar o preço, enfim.
da decoração, que foi muito acima do orçamento do que eu planejava, e era uma mesinha muito pequenininha, eram flores naturais, mas era preço assim muito alto do que eu estava imaginando custear, né, pagar por um espaço por um negócio muito pequenininho. Então foi aí que eu pensei em fazer minha própria decoração. Eu acho que praticamente quase todo casamento foi a gente que desenrolou tudo de uma forma geral. Mas a gente decidiu fazer o casamento num restaurante de rodízio. Por que a gente decidiu fazer no rodízio? O rodízio, que a gente fez o nosso casamento, eu balancei a câmera, foi mal. Que a gente decidiu fazer, ele tem rodízio de carne, de saladas, tem pizza e tem sushi. Ou seja, ia agradar todo mundo. Todo mundo recebia uma fichinha quando entrava, para não ter aquela confusão de que mesa tal e tá lá todo mundo misturado, não saber o que consumiu. Não? Então cada um que iria pedir tanto bebida quanto o próprio rodízio era na fichinha. Então isso facilitou muito, porque no final a pessoa ia no caixa e pagava só o que consumiu. Então a gente fez no rodízio. E a questão da decoração eu vou falar agora. Eu vou gravando de takes para não me perder. Mas a questão da decoração, eu vi que tinha a possibilidade da gente alugar a mesinha, né, as mesas, sei lá, às vezes a mesinha, às vezes, enfim, para aquele suporte para colocar a decoração em si, e bandejas, flores, jarros. Então tudo isso a gente conseguia alugar e eu saí catando um lugar mais em conta. Por sorte, na época que eu me casei, era a época próxima a Black Friday, então muita coisa estava em promoção, inclusive de decoração. Então eu consegui, em toda a minha decoração, desconto progressivo, e saiu no valor de, deixa eu falar para vocês, R$ 433 toda a minha decoração, que eu vou deixar a foto para vocês, porém os docinhos não estão inclusos, tá? É só o suporte mesmo. Então custou esse valor a minha decoração e eu mesma que fui montando as cores que conversavam. Meu casamento ele foi no branco, no amarelo e no dourado. Então eu fiz tudo que combinando, né, conversando entre si essa decoração. Cheguei lá na loja e fui colocando em cima da mesinha todos os itens que eu acharia que iria ser legal e tal, e foi a decoração que eu fiz. E quando chegou na hora, quem decorou mesmo foi Júnior, porque eu tava atrasada e acabei pedindo para ele organizar tudo lá. Enfim, foi basicamente isso. Tô olhando para baixo porque eu tô vendo aqui no celular. Trufas, bolos e docinhos também foi a gente que fez. O bolo não fui eu que fiz, foi a esposa do meu tio. A gente pagou de materiais e ela produziu. A questão das trufas, eu nunca tinha feito trufa na minha vida. Eu vi no YouTube como é que fazia e decidi fazer mesmo, botar minha cara a tapa e deu certo. Deixa eu apagar aqui a LED. E deu certo. E os docinhos foi minha sogra que também nunca tinha feito. A gente viu na internet como fazia, comprei os materiais e fiz. Então, no total dos docinhos, deu R$ 500. Os materiais, já com já os materiais e os recipientes de forminhas, né, da decoraçãozinha dos próprios docinhos, a gente gastou na faixa de 500, porque eu não tenho, porque a gente foi comprando o que faltava, comprou o grosso, mas depois teve que comprar o que faltava, mas foi entre 500 e 600 no máximo. Então foi isso que a gente gastou no bolo, docinhos e trufas. Sobre meu vestido de noiva foi o seguinte, eu tive um problema na questão do casamento no civil e no casamento na igreja, porque iria acontecer depois da minha recepção. Ou seja, eu fiz a recepção no dia 5 de dezembro e o meu casamento na igreja foi no dia 17 de dezembro. Eu não quis fazer o casamento depois, porque iria pegar Natal, iria pegar confraternização, então ia ser muito caótico. Então eu decidi fazer antes mesmo, porque eu achava que eu conseguiria casar em novembro. Enfim, depois eu conto a respeito. Mas, então meu vestido, eu tinha comprado um vestido branco, nessa mesma loja que eu comprei meu outro vestido. Quando eu cheguei lá, eu comprei o vestido branco, tudinho, eu queria usar ele, tanto que a noivinha de cima os bonequinhos em cima do bolo foi com esse vestido branco, né, que eu pedi pra fazer a noivinha. Também não paguei nada e super indico o trabalho. Ia ser com esse meu vestido branco, só que eu não queria usar esse meu vestido branco
antes do casamento na igreja, antes de entrar com ele na igreja. Então eu decidi comprar um outro vestido e fui atrás de outro vestido. Só que não tinha nessa loja mais. Nessa loja, como eu falei pra vocês, eu casei em época de Black Friday, então tudo tava com desconto nessa loja em especial. Só que em outras lojas os vestidos estavam caríssimos. Então eu decidi, né, já que não tinha branco, eu decidi casar com vestido amarelo mesmo. Era um amarelinho bem claro, eu vou deixar nas imagens pra vocês terem noção. Era um amarelinho muito clarinho. Eu acho que combinou com a decoração, porque como eu falei pra vocês, a decoração era branco, amarelo e dourado. Então acabou que foi combinando e valeu super a pena, por isso que eu paguei. Cada um dos vestidos, tanto o branco quanto o amarelo, ele custou o mesmo valor, que foi R$ 164,95. E é um vestido que você pode usar ele depois em casamentos. Foi um vestido todo formal, muito bonito ele, muito longo. Eu acho que eu não tenho foto dele inteiro, mas tenho de boa parte dele e eu vou mostrar pra vocês. Mas valeu super a pena, porque eu comprei no desconto de 50%. Então eu comprei lá no centro do Recife e foi isso que eu paguei no meu vestido de casamento. Sobre a maquiagem e cabelo, eu não paguei. A maquiagem eu mesma que fiz. Eu não sou influencer, né, de maquiagem, não sou blogueira de maquiagem. Não sei fazer aquelas maquiagens de sombra, nem nada. Só sei fazer um bom preparamento de pele. Então eu usei toda essa questão de preparamento de pele. Coloquei um batom vermelho e minha cunhada colocou cílios em mim. E foi isso minha maquiagem. Eu não paguei por maquiagem. Na época tinha uma promoção que eu conseguia cabelo e make, se eu não me engano, por R$200, mas mesmo assim eu decidi fazer minha própria maquiagem, já economizei. E o cabelo foi minha sogra não, minha cunhada que fez. Foi só um babyliss, ela só fez o babyliss, eu não prendi nem nada, ela só deu um babyliss no meu cabelo, eu não sei fazer sozinha, então ela fez. E foi assim que foi meu cabelo e make. Sobre os convites, Júnior é design gráfico. Então, como ele já sabia fazer, então a gente não gastou pela produção dos convites e não gastamos pela impressão dos convites, porque os convites foram virtuais. Eu enviei para grupo de família, enviei para algumas pessoas que eu tinha já contato, porque grupo de família já engloba todo mundo. Então, enviei para contatos, grupo de família, enfim. O meu convite de casamento foi virtual. Eu vou até ver se eu consigo deixar aqui uma fotinho para vocês. Mas foi isso, então já economizamos horrores, porque convite ela também é um negócio caro, então a gente conseguiu fazer ele virtual e foi super de boa. Sobre a questão de lista de casamento, em casamento por adesão, é uma polêmica, né? Porque seu convidado já vai pagar para consumir, então pagar também para um presente é um pouco complicado. Então o que a gente fez? Eu tinha visto em vários vídeos falando sobre lista de casamento, fazer ou não fazer, em relação ao casamento por adesão, mas eu decidi fazer da seguinte, e nesses vídeos dizia, não, você pode fazer, não sei o que, não tem problema, mas eu fiquei com vergonha, não queria, pra ser bem sincera, não queria enviar o convite e enviar a lista de casamento. O que eu fiz? Enviei o convite para todo mundo, caso alguém apresentasse interesse em me presentear, perguntava se eu tinha a lista de casamento, eu enviava o link. Inclusive, a minha lista de casamento foi por link, foi no site de uma loja bem grande aqui de Recife. Então, foi dessa forma. E eu só enviei a lista de casamento para quem perguntou. Teve pessoas que não perguntaram, mas pegaram de outra pessoa que acabou comentando. Então, foi assim. Eu achei que foi muito menos invasivo e muito melhor. Então, teve pessoas que conseguiram, deram presente da lista de casamento. Teve pessoas que não foram, mas mesmo assim deram presente da lista de casamento. Teve pessoas que foram e não deram da lista de casamento, mas deram presente por fora. Então, foi bem interessante. Eu decidi, né, a gente decidiu fazer dessa forma. Enviar somente o convite e quem perguntasse a gente enviar a lista de casamento depois. Sobre os convidados, a gente decidiu chamar somente a nossa família e alguns amigos bem próximos. Eu queria ter chamado mais pessoas da rua da minha mãe, ter convidado mais pessoas, mas como era um casamento por adesão, a gente ficou com vergonha de chamar e ser por adesão e as pessoas não gostarem, tiver algum tipo de incômodo, então a gente decidiu fazer somente com família e amigos. Sobre a questão, né, de se falarem mal, se não falaram mal, a gente soube alguns comentários que teve, mas independente se a gente fazer casamento por adesão,
não fazer casamento, minha gente, até se a gente não fazer nenhum tipo de comemoração, vão falar. Se a gente fazer um festão, vão falar também. Então, sempre vão falar. Então, no casamento por adesão da gente, falaram sim, mas falaram muito pouco. E o importante é que depois todo mundo gostou. Então, falaram antes do que depois. Então, pelo menos foi assim que a gente soube, né? Então, foi assim a questão dos convidados. A questão das mesas, eu acho que eu vou colocar aqui uma foto pra vocês. A gente colocou, eles colocaram espaço, aí colocaram, tipo, várias mesas, tudo junto, com cadeiras e as outras também. Aí ficou assim, um paredão de mesas e cadeiras, e vou colocar a foto pra vocês verem. E a questão do fotógrafo, eu comprei também um pacote, ganhei um desconto, paguei R$ 400 o valor das fotos da recepção, quanto da igreja já, esse valor todo, R$ 400. Então foi isso que eu paguei de fotografia. Então foi isso, gente. Esse foi um pouquinho do resumo sobre meu casamento por adesão, meu casamento em restaurante. Se eu indico, né? Se a gente indica, indicamos super, valeu super a pena. Foi algo que a gente não... que coube, né, no nosso orçamento, que coube nas nossas condições e prioridades. Então, se você não tem condições, se não é sua prioridade, você tem outros planos, como uma viagem, como construir, como, enfim, decorar toda a sua casa. Então, mas mesmo assim quer fazer algo para comemorar com seus amigos e familiares, o casamento por adesão é uma ótima escolha. Então, foi assim que a gente fez e assim que a gente indica e esperamos inspirar vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre o meu casamento na igreja, quanto a gente gastou, como foi. Então, e a forma geral, né? O valor geral, tanto do casamento, da recepção por adesão, como no casamento da igreja. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o casamento da igreja e o valor total que a gente gastou para poder casar, tá bom? Então, um beijo e espero vocês, né? Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau!